Olá, meus queridos, minhas queridas, eu sou Hugo Góes, professor de Direito Previdenciário. Hoje é dia 31 de agosto de 2019, um sábado bastante ensolarado aqui na cidade do Recife. E o objetivo desse vídeo é o seguinte, é porque ontem, sexta-feira, dia 30 de agosto de 2019, o Poder Executivo Federal, o Presidente da República, encaminhou ao Congresso Nacional o projeto de lei orçamentária anual para o ano de 2020. E nós vamos falar aqui da interferência desse PELOA 2020 nos concursos públicos federais, em especial no concurso do INSS. Por quê? Porque eu sou professor de Direito Previdenciário e as pessoas que me acompanham aí no meu site, Facebook e demais redes sociais, elas se interessam mais pelo concurso do INSS, Receita Federal, mais esses, né? Então, nós vamos falar da interferência desse projeto de lei orçamentária anual nesses concursos, principalmente INSS. E o objetivo principal desse vídeo é porque em decorrência do governo ter encaminhado para o Congresso Nacional esse projeto de lei orçamentária anual, algumas notícias foram divulgadas em sites da mídia tradicional e também em sites de cursos preparatórios para concurso. Vejamos aqui alguns que eu selecionei. Aqui o site do UOL Notícias, que é do mesmo grupo aí da Folha de São Paulo. Então, o site do UOL deu aqui na parte de economia, né, deu a seguinte notícia: em decorrência desse encaminhamento do projeto de lei orçamentária anual para o Congresso Nacional, o site do UOL deu a seguinte notícia. Está aqui o título da matéria, a manchete, né? Diz assim: servidor não terá reajuste e não haverá concurso em 2020, diz Valderi. Quem é esse Valderi? Valderi Rodrigues. Ele é o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia. O Valderi, na verdade, é esse cidadão aí. Não esse que está falando aqui, viu? Esse que está na imagem aqui. Esse aqui sou eu, viu? O da imagem aí é o Valderi Rodrigues. Ele é o secretário de Fazenda do Ministério da Economia. Então, o site UOL diz que quem deu essa informação, que não haverá concurso em 2020, segundo o site do UOL, quem deu essa informação foi o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, que se chama Valderi Rodrigues. Aqui tem outro site de notícias chamado Metrópolis, que também repercutiu essa mesma notícia. Aqui o site Metrópolis, ele diz o seguinte, vejamos aqui o título da matéria. Aqui diz: orçamento descarta reajuste a servidores e novos concursos em 2020. Ou seja, o título da matéria está dizendo que, de acordo com o orçamento, o projeto de lei orçamentária que foi encaminhado ao Congresso Nacional, concursos em 2020 está descartado. Aí aqui, numa letrinha menor, tem um subtítulo, né? Aí diz assim: segundo o secretário da Fazenda, Valderi Rodrigues, que é aquele cidadão que eu mostrei a foto, só serão realizados os que já foram liberados pelo governo neste ano. Essa informação não tem na matéria do UOL, mas aqui na matéria desse site Metrópolis
diz o seguinte, olha, traduzindo, em regra, em 2020 não terá concurso público no âmbito federal. Porém, aqueles concursos públicos que já foram liberados, ou seja, essa palavra liberado aí, talvez seja que já foram autorizados, né? Aqui no corpo da matéria, aqui do site Metrópolis, diz: projeto de lei orçamentária anual para 2020 foi entregue ao Congresso Nacional nesta sexta-feira, 30 de 8 de 2019. E segundo o secretário de Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues, não contempla nenhuma vaga nova em concursos. Aí aqui mais embaixo, no meio dessas propagandas, que nunca vi um site ter tanta propaganda, diz assim: valerão apenas os já autorizados neste ano, afirmou Rodrigues. Então, traduzindo aqui a matéria aqui do site Metrópolis, que é um pouquinho mais completa do que é o do site UOL, porque ela dá essa informação aqui: valerão apenas os já autorizados neste ano. Então, traduzindo, no ano de 2020, segundo essa matéria aqui, desse site chamado Metrópolis, terão os concursos apenas aqueles que em 2019 já foram autorizados. Você pergunta, professor, e o concurso do INSS já foi autorizado? Resposta, não. O concurso da Receita Federal já foi autorizado? Resposta, não. Pode ser autorizado ainda nesse ano de 2019? Sim, pode. Porque tanto para o INSS, como também para a Receita Federal, existem em trâmite lá no Ministério da Economia pedidos de autorização para o concurso. Então, se é verdade essa matéria que está aqui no site Metrópolis, com relação ao concurso do INSS Receita Federal, para acontecer em 2020, teria que ser autorizado em 2019. Mas isso é o normal, é o natural. O concurso é autorizado num ano para ser realizado depois. E eu vou aqui também repercutir algumas matérias que foram publicadas também em sites de cursos preparatórios para concurso. Aqui eu repercuti, por enquanto, a mídia tradicional, o site UOL e esse site Metrópolis. Agora vamos aqui para um site de concurso público, né? Chama Gran Cursos Online. Inclusive, esses dois sites de concurso que eu estou repercutindo a matéria aqui, eu não sou professor de nenhum dos dois, então aqui não vai nenhuma afinidade com nenhum dos dois, não estou querendo defendê-los e também não estou querendo criticá-los. Eu estou só procurando a verdade dos fatos, onde é que ela está, e tentar mostrar aí para os meus alunos a realidade nua e crua. Tá legal? Sem puxar a brasa para a sardinha de nenhum lado, sem tentar mostrar algo que tente beneficiar de uma forma ou de outra A e B. Aqui o meu propósito é beneficiar a verdade. O que é que realmente está acontecendo e que eu acho que os nossos alunos têm o direito de ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Então aqui esse site Gran Cursos diz o seguinte: concursos 2020, mais de 32 mil vagas previstas na Pelua. E aqui o site Estratégia Concursos diz assim: também não sou professor nem do Gran Cursos, nem do Estratégia Concursos, apenas li a matéria e quero repercutir com vocês aqui. Concursos 2020. Pelua é encaminhado ao Congresso Nacional com mais de 32 mil vagas autorizadas. Aqui com relação a essa matéria do Estratégia Concursos, eu gostei até de uma partezinha aqui que o
o nosso amigo aqui, Ricardo Vale, que foi quem escreveu a matéria, é um dos sócios lá do Estratégia. Eu gostei daqui de uma partezinha que ele colocou aqui na matéria dele, né? Ele disse assim: não queremos ser sensacionalistas. Então é importante esclarecer aos nossos alunos que o orçamento público é apenas autorizativo e não impositivo. Logo, o fato de existir previsão no PELOA, no Projeto de Lei Orçamentária Anual para provimento de cargos públicos, não garante que as nomeações efetivamente irão se realizar. Ou seja, traduzindo, o que é que ele quis dizer aqui? O orçamento é autorizativo, ou seja, se o governo quiser fazer esses concursos para essas vagas que tem no PELOA, ele pode, porque está autorizado pelo Congresso Nacional, né? Tem que o Congresso Nacional autorizar esse projeto de lei orçamentária anual. Mas o fato do Congresso Nacional ter autorizado, lá quando votou e aprovou o PELOA, não significa que o governo federal seja obrigado a realizar aqueles concursos que foram autorizados no PELOA. Eu achei interessante essa informação aqui que o nosso colega professor Ricardo Vale deu aqui na matéria. É interessante mostrar isso. Bem, aí você deve estar percebendo que há uma certa, digamos, contradição, ou seja, está havendo um conflito entre as matérias publicadas pela mídia tradicional e, digamos, pela mídia especializada em concurso público. Veja aqui, o UOL diz: não haverá concurso em 2020. O Metrópolis diz: concurso está descartado em 2020. Né? Orçamento descarta reajuste a servidores e também descarta novos concursos. Apesar de que o Metrópolis, ele com a letrinha menor, diz que aqueles que já foram autorizados podem ser realizados. Né? E aqui o site especializado em concurso diz: mais de 32 mil vagas previstas no PELOA. PELOA é encaminhado ao Congresso Nacional com mais de 32 mil vagas. E aí, professor, quem está com a verdade? Olha, eu não quero dizer que ninguém está mentindo aqui. Eu prefiro acreditar que todos estão falando a verdade. Porém, cada um apresenta a verdade da forma que melhor lhe interessa. Por exemplo, esse site UOL, que é do mesmo grupo Folha de São Paulo, a gente percebe que é um site que faz muita oposição ao atual governo, o governo Bolsonaro, né? Então, esse site UOL, o que ele puder fazer para jogar a população contra o governo, ele faz. Então, talvez aqui, não sei bem com certeza qual foi o objetivo do jornalista, talvez tenha sido jogar o público concurseiro e os servidores públicos, porque aqui também fala em reajuste, contra o governo. Não sei. Apesar de que, falando do grupo UOL, o grupo UOL também tem cursos preparatórios para concurso. Tem. Por exemplo, a Casa do Concurseiro, que eu sou professor de lá, da Casa do Concurseiro. Quem é o dono da Casa do Concurseiro? O UOL. Sabia? Em 2015... os antigos proprietários venderam para o UOL, chama UOL EdTech. É do grupo aí, Folha de São Paulo, UOL. Tem outro também, concurso virtual, é outro concurso preparatório para concurso que também é do UOL. Mas aí você diz, então o UOL teria interesse também no concurso público. O jornalista que escreveu, talvez ele nem saiba que o UOL é dono de curso preparatório para concurso. Aqui, Antônio Timóteo, o nome do jornalista. Talvez ele nem saiba que o UOL também atua na área de concurso público, é dono de curso preparatório. Talvez aqui o interesse maior seja jogar a população contra o governo, porque isso é público e notório, né? Folha de São Paulo, UOL, fazem uma oposição muito ferrenha ao governo Bolsonaro. E eu acho que é um direito deles, né? É a liberdade de imprensa. Eles têm o direito de fazer, cada um tem as suas
preferências políticas, e o Brasil é um país livre, tem liberdade de imprensa, então eles fazem do jeito que quer. Agora, e eu acho que eles não estão mentindo não, estão falando a verdade. Como também os sites aqui preparatórios para concurso, Gran Cursos e Estratégia Concurso, eles também estão falando a verdade. Aqui todo mundo está falando a verdade, embora cada um fala a verdade que lhe interessa. Entendeu? Existe mesmo, professor, essas 32 mil vagas aqui no Peloa, existe. Tá aqui, eu vou mostrar aqui para vocês aqui o anexo 5. Tá aqui, ó, anexo 5 do Peloa, do Projeto de Lei Orçamentária Anual. Tá aqui, ó. Para o Poder Legislativo, a quantidade de vagas, ó, tá nessa coluna aqui. Para o Poder Legislativo, 147 vagas. Para o Poder Judiciário, 1.871 vagas. Para o Ministério Público da União, 25 vagas. Para a Defensoria Pública da União, 205 vagas. E para o Poder Executivo Federal, 30.305 vagas. Então tá aqui, isso é o anexo 5 do Peloa. Tá aqui. Eu vou aumentar aqui, dar um zoom nessa aqui do Poder Executivo, até porque o público que deve estar assistindo esse vídeo tem mais interesse aí no concurso do INSS, concurso da Receita Federal. Então, por isso eu dei um zoom aqui, ó, no quantitativo de vagas do Poder Executivo, que está aqui, ó, 30.305 vagas. Agora, aqui fala criação e provimento de cargos e funções civis. Aí aqui, cargos e funções vagas, as 6.509. Quem tem o foco aí em concurso do INSS, Receita Federal, por exemplo, as vagas virão aqui dessas 6.509. Professor, e a Peloa diz para quais são os órgãos que vão essas 6.509 vagas? Não, não diz. Então, exatamente para dar liberdade ao governo para pegar essas vagas e direcionar para onde quiser. Aí aqui, a maioria dessas vagas, dessas 26.520, que referem-se à criação e provimento, a maioria, 19.520, vai para um tal de banco de professores equivalente e quadro referência dos cargos técnicos administrativos em educação. Então, a maioria das vagas, grande maioria, né, vai para a área de educação. Então, quem tem interesse em INSS, Receita Federal, as vagas, se vierem, virão daqui. 6.509 vagas. Então, os sites especializados em concurso público, eles estão falando a verdade, sim, quando diz que na Peloa tem 6.509 vagas. E eu acredito que os sites aí da mídia tradicional, aqui como o UOL, esse Metrópolis, eu também acredito que eles não inventaram a notícia. Eu procurei no YouTube para ver se tinha essa apresentação aqui do secretário aí de Fazenda do Ministério da Economia, senhor Valderi Rodrigues. Eu procurei no YouTube e não encontrei, que eu queria ver o vídeo, ele falando o que os sites de notícia estão dizendo que ele falou. Mas eu acredito que os sites de notícia aí, o UOL, Metrópolis, eles não inventaram essa notícia, não. O cara deve ter dito mesmo isso. O cara deve ter dito o quê? E eu acho que o cara falou isso que está aqui no site Metrópolis. O seguinte, segundo o secretário de Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues, o orçamento, o Peloa 2020, não contempla nenhuma vaga nova em concursos públicos. Não contempla nenhuma vaga nova. Aí é feita também essa ressalva.
valerão apenas os já autorizados neste ano. Bem, hoje, dia 31 de agosto de 2019, já tem concurso do INSS autorizado? Não, hoje não. Pode ser autorizado ainda nesse ano de 2019? Sim, pode. Então, essa expressão aqui, valerão apenas os já autorizados neste ano. É os já autorizados hoje ou ontem, porque essa informação foi dada ontem, dia 30 de agosto. Valerão os que já foram autorizados dia 30 de agosto. Aí, se for isso, INSS está fora, Receita Federal está fora. Ou valerão os que foram autorizados neste ano de 2019, até 31 de dezembro. Bem, se for até 31 de dezembro, ainda pode ser autorizado esse ano. Ok, então é mais ou menos isso. Professor Hugo Góes, mas você acredita que vai ter autorização esse ano do concurso do INSS para ser realizado em 2020? Olha, sendo muito sincero, como eu tenho procurado ser com os meus alunos, eu não acredito que por vontade própria o Ministério da Economia autorize esse ano de 2019 concurso do INSS para ser realizado em 2020. Concurso para ser realizado esse ano de 2019, não existe possibilidade nenhuma, não tem. Pode ser que seja autorizado para ser realizado em 2020. Eu não acredito que por vontade própria do Ministério da Economia haja essa autorização. Porém, eu estou acompanhando uma ação civil pública que foi ajuizada pelo Ministério Público Federal contra o INSS e contra a União. E o pedido é para que haja uma recuperação do quadro de servidores do INSS, que está muito defasada em razão de muitas aposentadorias e muito acúmulo de serviço. Então eu boto mais fé nessa ação civil pública. E o que eu não gostei muito da ação civil pública é porque o pedido principal não é para que haja concurso público para servidor ocupante de cargo efetivo. O pedido principal é para que haja contratação de servidores contratados por tempo determinado, na forma do inciso 9 do artigo 37 da Constituição. O pedido para realização de concurso para cargo efetivo é um pedido subsidiário, ou seja, caso o pedido principal não seja atendido, aí que o juiz atenda esse pedido subsidiário. Mas o pedido principal é para contratar servidor por tempo determinado. Eu não gostei desse pedido feito pelo Ministério Público. Eu achei que o papel do Ministério Público era pedir que se realizasse concurso público para servidor ocupante de cargo efetivo. Eu acho que o Ministério Público Federal pisou na bola quando ele fez o seu pedido principal para que fosse realizado contrato por tempo determinado. Eu, sinceramente, não gostei desse pedido aí, mas é em que eu tô mais esperançoso. No dia 2 de outubro, está marcada uma audiência onde pode haver um acordo entre o INSS e o Ministério Público Federal. O Código de Processo Civil prevê esse tipo de audiência, uma espécie de audiência de conciliação, onde as partes possam
colocar um fim no processo e elas entrarem no acordo. Essa audiência de conciliação, ela está prevista para o próximo dia 2 de outubro. Então vamos ficar de olho, vamos acompanhar para ver o que é que vai sair nessa audiência de conciliação que vai ocorrer no dia 2 de outubro, isso sobre o concurso do INSS. Vale ressaltar que essa audiência aí é só sobre o concurso do INSS. Então, meus queridos, é isso. Com relação a essas matérias que eu apresentei para vocês, tanto da mídia tradicional como da mídia especializada em concurso público, eu acredito que todo mundo está falando a verdade, ou seja, existe realmente as 32 mil vagas, mas isso não significa que vá ter concurso para 32 mil vagas. Isso significa, eu acho ali, é mais ou menos naquela linha que falou o site Metrópolis, né? Os concursos que serão realizados serão somente aqueles que já estejam autorizados. Aí fica a dúvida, que já estejam autorizados hoje ou que sejam autorizados até dia 31 de dezembro de 2019. Isso ninguém esclareceu. Se eu tivesse o telefone aí desse camarada chamado Valderi Rodrigues, que esse cidadão, eu ligava para ele e perguntava, né? Para esse cidadão aqui. Mas é a primeira vez que eu estou vendo esse cara, mesmo no jornal aqui. Eu nem sabia que ele existia, não sabia não. É a primeira vez que eu estou vendo a careta dele. Deixa eu sair do meio aqui para mostrar a careta dele aqui para vocês. Não? A primeira vez que eu estou vendo a careta dele é essa aí. Eu nem sabia quem era esse cidadão chamado Valderi. Então, se eu tivesse aqui o telefone dele, eu ligava agora e perguntava. Ó, os concursos que vão ser realizados em 2020, é aqueles que já estão autorizados hoje, dia 31 de agosto de 2019? Ou são aqueles que forem autorizados neste ano, até 31 de dezembro? Aí ele dizia, eu falava aqui para vocês. Mas, infelizmente, eu não tenho contato nenhum com ele. Bem, se os concursos que vão ser realizados em 2020 são aqueles que já foram, que estejam autorizados em 2019, isso nada mais é do que o normal, é assim mesmo que a coisa funciona, tá legal? Então, meus queridos, minhas queridas, um grande abraço do professor Hugo Góes, que já falou demais, e fiquem todos com Deus.